As calcificações, né, para finalizar, a gente vai falar das calcificações aqui rapidinho. E, bom, como vocês já devem conhecer, né, o nosso corpo ele já tem processos naturais de calcificação, né? Então, a produção dos ossos, né, dos dentes, né, são tecidos especializados aí, em que o processo de calcificação, que é a formação de cristais de fosfato de cálcio, é natural, tá? Então, é um processo fisiológico. Então, o intuito dessa aula hoje, basicamente, é a gente dissertar e discutir, né, sobre as calcificações que são patológicas, ou seja, que envolvem o depósito desses cristais de fosfato de cálcio em tecidos que não são nem os dentes nem os ossos, tá? E aí esse padrão de calcificação patológica, ele tem dois grupos aí de classificação básicos, tá? Que vão ser as calcificações distróficas e a calcificação metastática, tá? Se vocês lembrarem bem, a gente já começou a falar da calcificação distrófica lá nos processos de evolução, né, das lesões irreversíveis, né, quando a gente falava lá da necrose. Alguns tipos de necrose podem evoluir para quadros de calcificação, que no caso vão ser classificados como distrófica. Enfim, vamos nos ater aqui a diferenciar, né, as calcificações distróficas e metastáticas e suas principais características. Mas antes de mencionar um pouco sobre esses processos, é só bom lembrar um pouquinho como é que é essa fisiologia aí dos processos de calcificação, né? É só importante aqui a gente lembrar, né, da questão nutricional, né, que é a fonte do cálcio no nosso corpo, tá? É da dieta. Então, cerca de 600 a 100 miligramas, de 600 a 1000 miligramas de cálcio por dia vão ser ingeridos pela dieta, tá? E aí o nosso sistema gastrointestinal vai absorver boa parte aí, né, desse cálcio diário, tá? Claro que isso depende também da presença da vitamina D, né? E a vitamina D é importantíssima para a absorção do cálcio. E aí, absorvendo esse cálcio via intestinal, ele vai ser liberado no plasma, e aí o corpo, dependendo da sua demanda, vai utilizar esse cálcio aí para as diversas funções, tá? Então, a gente costuma ter então, o papel do cálcio, né, sendo absorvido aí pela dieta, mas também pode haver uma reabsorção de cálcio dos próprios ossos, né? Os ossos vão funcionar, e uma das funções deles como fonte de cálcio para o corpo. Então, quando necessário, pode haver essa reabsorção óssea, onde, através de processos envolvendo os osteoclastos, os ossos vão perder cálcio para o sangue, né? Então, vai haver uma reação ali onde você vai ter a retirada de cálcio dos ossos, e esse cálcio vai ser enviado para o sangue para trabalhar aí nos níveis calcêmicos e também manter padronizado aí os processos de calcificação ao longo do corpo, tá? E o que o organismo vai fazer então com esse cálcio, né? Parte dele vai ser devolvido para a matriz óssea, né? Vai ser a posição óssea que a gente vai ter aqui. Então, ossos que vão estar em maior atividade metabólica, por exemplo, né? Que estão sendo mais usados no organismo, vão precisar mais de cálcio para a sua remodelação. E aí esse cálcio pode ser utilizado para voltar em outros ossos que estejam talvez mais ativos, digamos assim, do que os ossos que perderam cálcio. Uma parte desse cálcio também pode ser excretado, né? Então a gente tem aqui 760 miligramas por dia nas fezes, cerca de 100 a 30 na urina, tá? Esse cálcio também pode acabar se depositando em tecidos não osteoides, tá? E aí entra o que a gente está falando aqui, que vai ser as lesões de calcificação, né? Que podem ser metastática, tá? Ou distrófica. E aqui já vem uma diferença, né? Na calcificação metastática, a deposição desse cálcio vai ser em tecidos sadios, tecidos sem nenhum problema prévio, né? E a calcificação distrófica ela só vai ocorrer sobre tecidos que já sofreram um processo de lesão, no caso aqui, um tipo de necrose. Bom, aqui basicamente é só para exemplificar então essa calcificação distrófica, né? Eu vou apontar aqui como principal exemplo, a gente tem a aterosclerose, tá? Que pode haver a calcificação, né, das placas de ateroma que a gente pode ter formando na íntima vascular, como é mostrado essa imagem aqui, tá? Essas concreções que a gente vê aí no coração, né? Essas concreções são depósitos de fosfato de cálcio,
né, devido a lesões de placas de ateroma, né, que causaram a aterosclerose nesse tecido vascular, tá? Então, que o tecido, a gente tem uma visão clara de que essa placa de gordura pode, então, se calcificar, né, permitindo aí que a gente tivesse essa formação de depósito de fosfato de cálcio, de hidroxiapatita nessas lesões. Aqui, como a gente tinha mencionado no GVGO, tá? Essa é uma radiografia de um paciente com tuberculose avançada. Dá para observar aqui as manchinhas, né, de lesões necrosantes que evoluíram para processo de calcificação aí nesse paciente com tuberculose. Então, por isso a gente fala que aqui o cálcio, né, ele vai surgir das lesões necrosantes, onde a gente tem aí a presença aumentada de cálcio nessas células mortas, tá? E aí uma provável associação com íons fosfato, né, pode levar então à formação do núcleo principal de hidroxiapatite, vão formar cristais que vão crescendo, digamos assim, sobre o tecido necrosado, causando então um processo de deposição dessa estrutura e ela vai então caracterizar essa calcificação. Então, se houve uma lesão, né, como eu já mencionei, a calcificação distrófica ela vai puxar muito para essa questão aí do tecido ter primeiro a lesão para depois evoluir para um quadro de calcificação. Isso vai ser diferente da calcificação metastática, tá, gente? Então, já vamos puxar algumas diferenças, onde o tecido na calcificação metastática que vai sofrer essa calcificação é um tecido sadio, que antes não tinha nenhum tipo de lesão, tá? E de repente essa calcificação ocorre nele, tá? Uma outra diferença é que a calcificação metastática, como o nome sugere, né, assim como as metástases nas neoplasias, é uma calcificação disseminada, espalhada pelo corpo, tá? Enquanto a calcificação distrófica é localizada. O que vai estar associado com a ocorrência das calcificações metastáticas? Vai ser os quadros de hipercalcemia, beleza? Então, quando a gente tem a hipercalcemia, que é o aumento, né, dos níveis de cálcio no sangue, tá? Isso vai favorecer a ocorrência aí de formação no sangue, né, de cristais de fosfato de cálcio, tá? E esses cristais de fosfato de cálcio podem é, ser dispersados pela corrente sanguínea e podendo acometer qualquer tecido sadio no nosso corpo. Isso, claro, vai favorecer mais a ocorrência em tecidos que têm maior fluxo sanguíneo, como os próprios vasos sanguíneos, os rins, né, articulações, o fígado, e aí são regiões onde pode haver com maior frequência a deposição, né, desses cristais de fosfato de cálcio, caracterizando a calcificação metastática. Beleza? Dessa grande diferença aí que a gente pode apresentar nas calcificações distróficas e metastáticas. Não vou nesse vídeo aqui ficar focando muito nos processos moleculares em que você tem a estimulação aí dos processos de calcificação. A gente já sabe que envolve, tem que ter fosfato, tem que ter cálcio, também teremos que ter enzimas, né, que vão acelerar esse processo, algumas enzimas de matriz celular, né, como metaloprotease, e algumas enzimas também que envolvem necessariamente aí metabolização do cálcio e alguns outros produtos que podem vir a participar da calcificação. Mas o que pode provocar uma hipercalcemia, né? Então, os processos de calcificação metastática, então a gente tem alguns prováveis situações que podem levar o indivíduo à ocorrência dessas calcificações metastáticas. Mas antes de começar a falar, né, é só importante relatar o seguinte, que a calcificação metastática em si, como ela não é provocada necessariamente por uma lesão, né, a deposição dela nos órgãos, muitas vezes, né, na maioria das vezes, não é um problema em si. O problema normalmente maior, mais grave, vai ser o que está causando essa hipercalcemia. Os níveis de cálcio sanguíneos têm que ser muito bem controlados, né, devido à capacidade de toxicidade que esse cálcio pode apresentar. Então, a própria hipercalcemia é mais grave do que a formação desses processos de calcificação metastática. Então, por exemplo, o que pode causar isso? Uma absorção muito aumentada de cálcio
pelo excesso de vitamina D. Então, em alguns casos aí, as pessoas vão ter uma hipervitaminose D, né, uma administração muito aumentada aí de vitamina D. A pessoa toma litros e litros aí de vitamina D, aí, pensando que vai ficar mais saudável. Nesse caso, ela pode levar a um aumento da absorção intestinal de cálcio, levando a um quadro de hipercalcemia, né? Às vezes não dando tempo nem dos rins mobilizarem e excretarem esse cálcio adequadamente. Pode haver, né, quando a pessoa está imobilizada por um longo período de tempo, né, então aquelas articulações, os ossos que vão ficar paralisados por muito tempo, vão ter então a remodelação óssea, e aí essa remodelação óssea, essa retirada de cálcio dos ossos, acaba aumentando a concentração do cálcio, né, que saiu dos ossos para o sangue. Então a hipercalcemia pode surgir nessas situações também. Situações em que pode ter alguns tumores, né, que produzem substâncias, algumas enzimas que ativam aí osteoclastos, por exemplo, e causam a quebra do osso, né, a osteólise, digamos assim, a remodelação acelerada do osso, e aí essa perda de cálcio nos ossos, que pode levar a quadros de osteopenia, osteoporose, por exemplo, né, vão associar aí com o aumento da concentração de cálcio no sangue também. E outra situação também que pode estar associada com a calcificação metastática vão ser os distúrbios do paratormônio, né? Basta lembrar que o paratormônio é aquele hormônio que estimula, né, a atividade de osteoclastos para que ocorra aí a retirada de cálcio dos ossos e sua transferência para o sangue. Os paratormônios também estimulam a reabsorção renal, né, de cálcio para aumentar a calcemia, tá? Impedindo também, obviamente, a excreção desse cálcio, estão contribuindo para que ocorra um quadro de fato aí de hipercalcemia. Os hormônios, né, na paratireoide podem gerar o hiperparatireoidismo, que aí no caso se o tumor é na tireoide, isso indica um aumento da atividade da tireoide, né, devido a esse tumor, e a gente vai chamar isso de hiperparatireoidismo primário. Tá? Agora, podemos ter o hiperparatireoidismo também secundário, né? E esse hiperparatireoidismo secundário ele pode ser causado aí por outra disfunção que leva a uma atividade aumentada, por exemplo, das paratireoides. Um bom exemplo disso aqui vai ser a insuficiência renal crônica, né? Indivíduos com distúrbios renais, eles podem ter dificuldade na homeostase aí do cálcio e do fosfato, né? E aí, nos casos de insuficiência renal, uma das coisas que pode acontecer vai ser a ocorrência da hipofosfatúria, né? Hipo, né, quer dizer baixa excreção aí urinária de fosfato, tá? Hipofosfatúria. E aí, se a pessoa diminui a excreção do fosfato, tá? E vai ter uma hiperfosfatemia, né? Então vejam bem, se a gente tem aqui uma hipofosfatúria, quer dizer, os rins não estão eliminando o fosfato, então ele está continuando retido no nosso sangue. E aí gera uma hiperfosfatemia. Essa hiperfosfatemia estimula a ação também das paratireoides, que vão agir, obviamente, aí na remodelação óssea, no metabolismo do cálcio, causando também hipercalcemia. Então, olha que bacana, hipercalcemia junto com hiperfosfatúria, ou perdão, junto com hiperfosfatemia, eu tenho muito fosfato e muito cálcio no sangue, isso pode favorecer aí também, né, a ação aí a formação aí de cristais de hidroxiapatita no sangue, né, que podem se espalhar pelo corpo, caracterizando a calcificação metastática. Você pode também ter um hiperparatireoidismo por distúrbio nutricional, como eu falei, né, e também pela ocorrência de algumas síndromes, né, como as chamadas síndromes paraneoplásicas, onde a pessoa tem tumores que que simulam, melhor dizendo, a ação do paratormônio. Um exemplo disso é o câncer de pulmão de pequenas células, né, que em alguns casos ele produz um peptídeo semelhante ao paratormônio, que não é regulado, obviamente, né, pelo sistema metabólico do cálcio da paratireoide e do fosfato, né, na paratireoide. E aí o tumor produzindo esse peptídeo vai ser como se a pessoa tivesse um aumento aí da ação de paratormônio no organismo e causando aí um hiperparatireoidismo também, só que no caso é secundário. Beleza? Então, que são as principais causas, né, da calcificação metastática.
E aí a gente pode observar uma outra diferença em todas as situações que eu mencionei. O cálcio aqui nessa calcificação, a origem dele, né, para iniciar os processos de calcificação, é o próprio sangue. Enquanto na calcificação distrófica, a origem desse cálcio vai ser a própria lesão, né, das células aí que vão sofrer necrose. Bom, para finalizar aqui, tem um resuminho, né, que o Bogliolo põe para a gente em relação ao hiperparatireoidismo. Então está aqui o hiperparatireoidismo primário, tá? Pode ser causado por um distúrbio direto nas glândulas paratireoides, por uma hiperplasia, por exemplo, ou uma neoplasia, um tumor que vai aumentar aí a produção de paratormônio, e aí esse tumor gera hipercalcemia, tá? Pode ser secundário, renal ou nutricional. Então, aqui no nutricional tem várias situações, né? Então, consumo excessivo de grãos, que vai aumentar aí a quantidade de fosfato no sangue, ou deficiência de gramíneas. A gente pode falar aí no excesso de ingestão de carne, né? E, ou no caso aí, uma redução na suplementação do cálcio na alimentação, que geraria para compensar a atividade aumentada também da paratireoide. Ou mesmo, como eu disse, intoxicação com vitamina D, né? E isso vai aumentar de uma forma geral a absorção intestinal de cálcio, gerando a hipercalcemia. No distúrbio renal, você pode ter então essa retenção, como eu falei, do fosfato, que gera a hiperfosfatemia, gerando o hiperparatireoidismo, que vai aumentar a reabsorção óssea e causando também hipercalcemia. E é bom lembrar, se você tem uma disfunção renal, você pode ter uma perda da produção da vitamina D, né? Lembrando que a vitamina D é produzida também nos rins, tá? E com menos vitamina D, você tem uma baixa absorção de cálcio, isso estimula a paratireoide, né, um efeito aí de feedback, né, a aumentar a sua atividade, que vai aumentar a absorção óssea, gerando hipercalcemia, e isso contribui para a calcificação metastática. Beleza? Bom, no final, aqui só para mostrar essas imagens, tá? Da calcificação metastática, a gente pode ver aqui uma concreção aqui nessa região do cotovelo, né? E aí dá para ver a deposição aqui em radiografia, tá? Dessa calcificação metastática, a gente vai ver esse tecido aqui como se fosse uma areia arranhada, digamos assim, né? Presente aí, identificando as regiões de calcificação, beleza? Na prática a gente vai discutir um pouco mais sobre isso. E aqui no final, é só para dar uma palhinha, né, sobre o que são os cálculos, que a gente fala que são pedras que a gente tem aí no organismo, né? Tem o cálculo biliar, que é o exemplo que a gente tem nessas imagens da direita, né? Então, os cálculos biliares estão aqui sendo identificados, tá? E aqui também tem cálculos, né, na glândula salivar. E o cálculo é chamado litíase, né? E aí, dependendo do local onde esse cálculo é armazenado, ele vai receber nomes específicos. Então, por exemplo, a gente tem a colelitíase, né? Se ele for armazenado na vesícula biliar, tá? Ou se ele for armazenado na glândula salivar, vai chamar cialolitíase, beleza? Então dá para observar aqui essas grandes pedras aqui mesmo, né? A gente vai chamar de cálculos, tá? Aqui também dá para observar alguns cálculos aqui. Percebam que a coloração ela é diferente, tá? Essa coloração mais amarelada aqui vão ser cálculos formados a partir de colesterol, tá? O que são os cálculos, gente? Na verdade, a gente pode caracterizar os cálculos, né, como associações de matéria orgânica com os cristais de fosfato de cálcio, né? Então, às vezes, você tem células mortas, restos de tecido ali, de moléculas de gordura, por exemplo, que vão se associando, né, como se fosse um monte de lixo, mais ou menos ali, uma massa, que vai tendo depósito ali, local desses cristais de fosfato de cálcio, muitas vezes, ou outros tipos de sais, né? Como, por exemplo, aqui o bilirrubinato, tá? Que é derivado da bilirrubina, forma esses cristais bem escurinhos aqui que a gente está vendo na vesícula biliar, tá? Mas a gente pode ter também outros tipos de cálculos, como eu falei, né? A base de colesterol, que são mais presentes aqui também na vesícula biliar, tá? Aqui a gente tem o cialólito, que vai estar presente aí numa glândula salivar, um cálculo bem grande, né? Que vai ocupar o ducto e dificultar também a função, né, da glândula ou mesmo da vesícula.
essas pedras aqui elas podem vir a obstruir os canais biliares, né? E isso pode também se associar à ocorrência do processo de icterícia, né? E aí, uma das características, como eu já tinha mencionado na aula anterior, quando você tem essa situação aí de obstrução das vias linfáticas, né? Pela presença de cálculos biliares, por exemplo, perdão, vias linfáticas, não, vias biliares, pela presença de cálculos, você vai ter aí uma obstrução da passagem da bilirrubina, e isso faz com que a bilirrubina vá se acumular aí, principalmente no fígado, podendo acumular também nos demais tecidos do corpo. Beleza? Então, para finalizar, a gente tem aqui os cálculos, e é isso aí, pessoal. Nosso próximo assunto vai ser sobre os distúrbios circulatórios, né? A gente já passa para vocês aí as informações para trabalharmos juntamente aí com esse tecido. Então, se gostaram da aula aí, aproveita aí, curta e compartilha, para ver se eu consigo chegar em 1 milhão de inscritos aí. Vou virar YouTube agora. Um abração.